Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite a todos que estão acompanhando mais uma sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 32ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 10 de novembro de 2025. Solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Biondi. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Convite. A Prefeitura Municipal de Itobi, aqui representado pelo excelentíssimo senhor prefeito Joaquim Cândido Filho, convida a Vossa Excelência e demais vereadores para participar do Rodeio Municipal. Itobi Rodeio Fest 2025, de 27/11 a 29/11/2025, às 21 horas, a ser realizado na Fazenda São Marcelino, com acesso pelo final da rua Geraldo Rossetti, Jardim Nova Itobi. A sua presença é imperiosa para garantirmos um ambiente harmônico e festivo para o nosso município, reservada no camarote executivo para autoridades e convidados do prefeito. Contamos com sua especial presença e antecipamos nossos agradecimentos. Joaquim Cândido Filho, prefeito do município de Itobi. Despacho. Direta da inconstitucionalidade, processo 2348-235-2025.8.26.0000. Relator Noevo Campos, órgão julgador, órgão especial, vistos. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 2.957, de 16 de abril de 2024, do município de Caconde, que dispõe sobre a alteração do Fundo Municipal para a Melhoria de Infraestrutura e Urbanização e da contrapartida para implantação de empreendimentos imobiliários nas modalidades de loteamento e condomínio e da outras providências. Sustenta a propósito, aqui depois está escrita aqui toda a lei, né, que ele foi considerada inconstitucional, e no final ele sustenta a propósito a ausência de participação popular e de planejamento técnico ao longo do processo legislativo que deu origem à norma impugnada. Sustenta também que a norma em tela faz referência a aplicação de finalidades previstas no plano diretor do município, sendo inexistente, todavia, este diploma normativo. Sustenta, neste aspecto, violação ao disposto nos artigos 111, 144, 180, inciso 2 e 5, 181, caput e parágrafo 1º da Constituição Estadual. É, em síntese, o relatório, dada a relevância dos fundamentos deduzidos na inicial, a partir dos quais foi formulado o pedido liminar, quanto ao objetivo do ato legislativo em questão, considerados ainda os possíveis efeitos que podem decorrer de sua vigência, concedo a liminar para suspender a vigência da Lei 2.957, de 16 de abril de 2024, do município de Caconde. Requisitem-se informações ao município de Caconde por meio de seu digníssimo prefeito e à ínclita Câmara Municipal de Caconde por meio de seu digníssimo presidente. Cite-se o Procurador-Geral do Estado após a digna Procuradoria-Geral de Justiça. Noevo Campos, relator. Indicação número 237, de autoria do vereador Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito municipal a possibilidade de realizar repasses financeiros à Associação de Apoio a Pessoas do Espectro Autista, a APA, com o objetivo de contribuir para a manutenção de suas atividades, a exemplo do que já ocorre com outras instituições do município. Indicação número 274, de autoria do vereador Adilson Severino de Souza,
indicando ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de instalar 2 caixas d'água de 200 mil litros na rua Luiz Rico, no loteamento Vereador Cadorna Poli, nas proximidades da sede da APAE. Indicação número 275, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal que seja realizada a manutenção do coreto da Praça Coronel Joaquim José, incluindo a troca das lâmpadas e o isolamento ou reparo dos fios elétricos expostos, garantindo assim a segurança e a conservação do espaço público. Indicação número 276, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal, por meio do setor competente, que seja realizada com urgência a manutenção da estrada Caconde-Palmeiral. Indicação número 277, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que seja instalada uma lombada na estrada da Prainha, nas proximidades do local conhecido como o antigo Bar do Cigano, a fim de reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança de pedestres e motoristas. Indicação número 278, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que seja realizada com urgência a manutenção das estradas na região dos ranchos no entorno da represa. Indicação número 279, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal que seja criado um Conselho Especial de Crise da Água, com o objetivo de planejar, coordenar e agilizar ações voltadas ao enfrentamento da atual crise de abastecimento no município. Requerimento número 41, de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre a qualidade da água distribuída à população. Encaminho o referido requerimento para a Comissão de Justiça e Redação. Requerimento número 42, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre o problema de assoreamento e contaminação por fertilizantes e metais de mananciais que tem afetado o abastecimento de água no município. Encaminho também o referido requerimento para a Comissão de Justiça e Redação. Recebemos das Comissões de Justiça, de Obras e de Finanças em conjunto parecer favorável emitido ao projeto de lei número 12 de 2025, que dispõe sobre zona de urbanização específica. Esse acho que já está na ordem. Recebemos da Comissão de Justiça e Finanças o projeto de lei número 40 de 2025, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.160.000 do orçamento municipal e da outras providências. Também com parecer favorável das Comissões de Justiça e de Finanças, o projeto de lei 41 de 2025, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 500.000 do orçamento municipal e da outras providências. Também recebemos com parecer favorável das Comissões de Justiça e de Finanças em conjunto, o projeto de lei número 42 de 2025, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 500.000 do orçamento municipal e da outras providências. E também recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça, de Obras e de Finanças em conjunto, o projeto de lei número 31 de 2025, substitutivo, que dispõe sobre o acesso de público ao Parque Prainha, estabelece regras de gratuidade, cobrança de entrada em eventos especiais, revoga a lei número 2.932 de 2023 e dá outras providências. Terminado o expediente, senhor presidente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação vamos reunir logo após o término dessa sessão. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças irá reunir em conjunto com a Comissão de Justiça após essa sessão. Então, estão designadas 2 comissões em conjunto após o término desta sessão. Passamos à tribuna livre. Não havendo oradores previamente inscritos na tribuna livre, solicito ao vereador primeiro e secretário que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza.
Presente. Daniel Feliciano, Presente. Danilo Lima Cepolini, Davi Antônio Teixeira Júnior, Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Biondi, Francisco de Assis Xavier Monteiro, Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Presente. Richa Silva Ferfoga Maguinho. Presente. Obrigado. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os senhores presentes à sessão, teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 31 de 2025, substitutivo, que dispõe sobre o acesso de público ao Parque Prainha, estabelece regras de gratuidade, cobrança de entrada em eventos especiais, revoga a Lei 2.932 de 2023 e dá outras providências. Recebeu parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça, de Obras e de Finanças. Em discussão, a matéria que foi lida. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Só uma dúvida, para depender da forma de posicionar. Por ter tido o substitutivo que eu tinha colocado cai também, né? Cai. É isso? Isso. Tá. Então, vamos tratar desse. Bom, a Prefeitura apresentou esse substitutivo, que é um texto, digamos, mais enxuto com relação ao que ela tinha proposto inicialmente, que, conforme eu já tinha antecipado há alguns meses, a lei proposta pela Prefeitura, ela dava a abertura necessária para que o prefeito pudesse, se ele quisesse, fazer a concessão e a terceirização do parque total ou parcial, da forma que alardeei e da forma que a própria parecer da UVESP mais adiante veio a confirmar, ou seja, se tratava de um projeto de lei autorizativo, de maneira genérica, que entregava na mão do prefeito poderes, na verdade, um cheque em branco. A Prefeitura se posicionou de maneira inadequada, para dizer o mínimo, durante o processo, pois afirmou o que não estava escrito. Falava uma coisa, o que estava escrito era outra. Em diversas reuniões, o posicionamento era o mesmo. Parecia que estava tratando com a gente como se fosse infantil. E eu não admito esse tipo de coisa. Provei por A mais B que o posicionamento estava correto e adequado, mostrando a preocupação com o texto que foi apresentado e, inclusive, foi rechaçado pelo Conselho de Cultura, Conselho de Turismo, que não tinha sido informado desse texto. Em reunião, todos foram unânimes contra o texto original apresentado pela Prefeitura. Que me parece que, depois de entender a cilada que estava colocado, voltaram atrás e tentaram fechar o texto. Ou seja, agora temos um texto que fala sobre a possibilidade de gratuidade da população e a possibilidade de cobrança em alguns dias considerados tais eventos especiais, ou seja, a Prefeitura, eventualmente, investindo em algum evento, seja qual a modalidade for, ela poderá, se assim entender, cobrar da população para ajudar no caixa geral. Bom, esse argumento pode ser um argumento interessante, um argumento de tentativa de viabilidade econômica e tal. Eu até concordo com isso, do ponto de vista do gestor. Mas ainda considero um projeto muito pobre, ridiculamente pobre, porque ele não resolve o problema da prainha. E isso é um problema. Serei favorável a esse projeto porque ele continua mantendo a gratuidade e cria condições do prefeito realizar esse tipo de eventos e tal, que era a finalidade, no fundo, das coisas que eles queriam, do que o Conselho de Turismo, inclusive, é a favor. Mas eu ressalto a minha grande preocupação com a própria forma que a Prefeitura se manifestou durante esse processo, de que há, sim, sinais e vontades por parte do prefeito em fazer
qualquer tipo de concessão, e o pior, desrespeitando, inclusive, a participação da Câmara. Então, é um processo preguiçoso, é um processo de lei muito enxuto, muito... eu acho que a preguiça é o melhor ponto. Mas, se é essa pressa que eles queriam para resolver uma questão imediata de evento, está na mão deles, e que tenham juízo nos próximos projetos, que tratem com uma maneira mais republicana, vamos dizer assim, mais pública. O projeto passe pelo Conselho, tenha aprovação do Conselho, faça algo mais transparente, né, mais estruturado, organizado, que o projeto de lei preveja um sistema, de fato, de entrada, o que entra na prainha, o que sai da prainha, o que é investido na prainha. A gente é muito amador a gestão, porque não existe nenhuma técnica legislativa de rigor. Então, esse recado, esse posicionamento continua aqui para a Prefeitura, mas considero que a minha coragem de ter batido de frente com um assunto tão polêmico como esse valeu a vitória de um texto mais enxuto do que o primeiro texto, que era escancaradamente um cheque em branco para o prefeito. Esse, ao menos, ele afunila na intenção que ele propõe. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. E diante do substitutivo apresentado, as emendas do vereador Adilson, Danilo, assim como o substitutivo do vereador Richard, né, ficam prejudicados em virtude do substitutivo apresentado. Teremos agora em única discussão e votação o projeto de lei 40 de 2025, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.160.000 do orçamento municipal e da outras providências. Recebeu também parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças. Em discussão a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos em única discussão e votação o projeto de lei 41 de 2025, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 500.000 do orçamento municipal e da outras providências. Também recebeu parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também em única discussão e votação, o projeto de lei 42 de 2025, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 500.000 do orçamento municipal e da outras providências. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 12 de 2025, que dispõe sobre zona de urbanização específica e da outras providências. Recebeu parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça, de Obras e de Finanças. Em discussão, a matéria que foi lida. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Não vou me alongar, serei pontual. Reitero todas as minhas falas da sessão extraordinária, da qual o projeto foi suspenso. Adiciono a elas a minha confirmação, que eram os questionamentos feitos ao VESP, do qual foi respondido na semana passada, e, em grande medida, foram confirmados. De ponta a ponta, existem problemas e receios a serem tratados com base no projeto. Um deles é a própria questão técnica
que não foi demonstrado por parte da prefeitura, da qual, inclusive, essa própria ação de inconstitucionalidade fala de uma outra situação, de um tema correlato ao plano diretor, né, fundos e contrapartidas, está sendo questionada por conta de falta de participação popular e planejamento técnico ao longo do processo legislativo, e cita aqui também a questão do plano diretor. Lógico que está no início da ação, mas mostra que em processos dessa envergadura, não havendo compatibilidade legislativa entre plano diretor, o próprio cálculo feito em questão de contrapartida, que foi citado no parecer da UVESP, enfim, isso coloca em risco o projeto por uma questão técnica. Então, por se tratar disso, eu voto a ser contrário, e é isso, basicamente. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado pela maioria. E, finalizando, teremos em única discussão e votação o projeto de resolução 2 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfuglia Maguim e outros, que acrescenta o título 13 no regimento interno da Câmara Municipal de Caconde, instituindo o rito especial de tramitação legislativa para matérias de complexidade normativa e repercussão institucional e da outras providências. Recebeu o parecer favorável das comissões de Justiça e Redação e Tributação, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista, antes de colocar em discussão e votação. Sobre o pedido de vista do vereador, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Discussão? Sim. Eu só queria entender essa sequência de pedido de vista para um projeto que beneficia o colégio, né, o plenário. Tendo em vista que houveram 2 pedidos de vista por parte de um vereador, não foi apresentado absolutamente um rascunho sobre o pedido de vista, já foi discutido e assinado, o próprio colega Adilson faz parte da comissão da qual foi assinado o aceite para vir para o plenário. Então, se aceitou para vir para o plenário, vai pedir de vista de novo? Eu não estou entendendo. Inclusive, é algo que beneficia a casa. Era um conjunto de coisas que foi aprovado na semana passada, duas emendas à lei orgânica, que faz conjunto com esse, já expliquei 10 vezes, e que foi aprovado em plenário os 2, por unanimidade, 2 rodadas seguidas, e esse projeto, volto a dizer, que ajuda a criar um senso de legalidade nessa casa, quando vier projetos difíceis, dá um amparo legal para os vereadores, e esse pedido de vista renovado que não faz nenhum sentido. Eu sou a favor de pedido de vista quando há a intenção de melhorar. Agora, quando há clara evidência de obstáculo, não faz o menor sentido. Então, eu me manifesto contrário com os 3 pedidos de vista que foram feitos, porque nenhum deles culminaram em alguma modificação, ou pelo menos algum aceite. Então, assim, não faz o menor sentido isso. Volto a dizer, ele é uma questão de ajuda aos vereadores. Só se os vereadores forem contrários ao texto, aí beleza. Falaram, eu não quero ajuda, acho que o tempo que a gente tem aqui em plenário é o tempo suficiente de debater leis. Aí, cada um por si. Fora isso, é só uma questão de obstáculo com relação à matéria proposta pelo colega. Continua em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Pela ordem, meu nome foi citado. Como membro da comissão, a gente vota se é também da Justiça, se é constitucional ou não. Assim como teve no passado, em 24, que passou pelas comissões, passou pela votação, entrar com uma ação, e está aí a ação, a resposta do Ministério Público. Então, eu estou pedindo vista que tem umas palavras jurídicas que eu quero estudar. Inclusive, já fiz uma pergunta para um advogado amigo meu. Continua em discussão o projeto.
Eu acho incrível, tem que ter cuidado mesmo. Mas, volto a dizer, a Comissão de Justiça ela é para avaliar exatamente as palavras colocadas no texto. Então, ela já teve essa oportunidade, porque ela avalia a constitucionalidade. E, para você avaliar a constitucionalidade, você avalia o texto, ou seja, a palavra está em confronto à Constituição. Se você aceitou ela na Comissão de Constituição, significa que você aceitou a constitucionalidade dela. Então, fazendo uma análise a posteriori. Eu aproveito para essa palavra novamente. Palavra concedida. E é justamente isso, nobre colega, né? Porque está aí a resposta do Ministério Público, que foi aprovado um projeto ano passado e dado parecer favorável à comissão e errado. Eu acabei de receber uma notícia semana passada que o governador do Estado de São Paulo errou num projeto de lei sobre as polícias estaduais, tanto a militar como a civil, como a penal, a qual faço parte. Foi para o Supremo derrubou o ato do governador, que interfere muito na nossa carreira. E o Supremo foi favorável à classe das polícias. É esse o meu motivo, justamente para me resguardar, para me ter certeza do que eu vou votar. Eu acho, de novo, importante, e volto a dizer, só que é um projeto que não se trata de polícia, não se trata de fundo de melhoria do município, trata sobre o regimento interno, formas de lidar com os processos internos. Então, a competência exclusiva da Câmara, ela tem a competência pelos vereadores, não altera a forma que os projetos tramitam, ela dá um prazo maior, e somente com autorização do plenário. E, inclusive, esse texto existe em outras câmaras, posso citar a própria Câmara de São José do Rio Pardo, o texto está de pé, e é isso, não vejo muita coisa, mas eu estou indagando essa porque, volto a dizer, acho considerável, se for preciso fazer uso desse expediente em qualquer situação, farei, mas é estranho. Essa palavra, presidente. Palavra concedida. Faço das suas palavras, vereador Totti, as minhas também, que eu estou concordando com você também. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu agradeço, nobre colega Edinho, e ressalto, se o senhor querer colocar em votação, né, vai ter que colocar, os nobres colegas ficam à vontade de aprovar ou não. Aprovar o meu pedido de vista. Só a última questão. O colega falou que concorda com o colega Totti. Houve alguma dúvida? Você conseguiu levantar alguma dúvida, colega Edson? Nessas duas pedidos de vista sequenciais? Teve alguma coisa proposta? Porque, senão, você já concordou. Se não teve nada ao contrário, nada para acrescentar, não sei por que, de novo, as consequências. Essa palavra, presidente. Palavra concedida. Vereador Maguinho, eu não sei aonde você quer chegar com isso, mas se eu pedir vista é porque eu tenho dúvida em travar vários projetos que chegam aqui na casa, entendeu? Como já está travado, e já vem travado há muito tempo. Então, é a única dúvida minha, estou tirando a minha dúvida, o colega também, eu acho que é a mesma coisa, é só isso, nada contra você, nada contra a sua pessoa, o único problema é esse, o momento de travar o andamento da prefeitura, mais nada, só isso. Eu tirando isso de dúvida... Posso repetir de novo, então? Se a dúvida é travar. Vocês aprovaram duas legislações semana passada que se trata justamente de audiência pública, que é o que está pedindo aqui na legislação sobre fundos e tal. Em todos os processos que crio aqui na casa se tratam sobre audiência pública e consulta popular. Por quê? Isso é um pedido, uma necessidade para que valide muitos dos processos que a gente vota aqui. Agora, dizer que existe trava em algum projeto, eu quero que me prove algum projeto que está travado. Até porque eu acredito que em todas as votações dos planos de carreira e tudo que está na casa foi aprovado em plenário. Não teve uma votação contrária e todos eles foram ratificados em plenário. Então, e todos eles serviram para que a gente escutasse todos os setores
e está caminhando ao final. Agora, se quisessem votar do jeito que tivesse votado, estava tranquilo, só que é só cheio de erro. Esse projeto cria um prazo de 30 dias em projetos específicos, como plano diretor, orçamentos do município e códigos. É impossível você analisar qualquer tipo dessas situações sem prazo. Agora, se os vereadores têm condição de avaliar isso em 15 dias, que é o prazo normal hoje, minha nossa, qual é a coragem, qual é a capacidade de ler esses projetos? Agora, e mais, não significa que aprovando isso, em plenário, porque assim, você avalia esse projeto, a comissão entende, então, ou seja, tem que ter um parecer da comissão favorável, então, ou seja, a maioria tem que ser 2, para que vá a plenário, para que o plenário aceite ou não essa extensão de prazo. Então, assim, não é um negócio mandamental de apenas um vereador, tem todo um projeto, ou seja, quando a Câmara sentir que ela está vulnerável e precisa de mais tempo, ela cria esse consenso entre os colegas e mais, ela vai criar pelo menos uma fundamentação legal. Hoje, a gente não tem nada que fundamente uma extrapolação de prazo com base em qualquer projeto que esteja na casa hoje. Ou seja, hoje a gente está em completa ilegalidade, se formos pensar. E essa é a preocupação. E não é possível a gente debater 5 projetos, 6 projetos do 19 ao 24, como é o da coisa, e todos os colegas concordam com isso, mais 2, que é o plano diretor, mais 3 desse que é o que foi aprovado hoje. A gente estava com 9 projetos na casa, de altíssima complexidade, e sabemos que a casa não tem condições de avaliar todos esses projetos. O que a gente está propondo é uma organização, e não é contra a prefeitura, pelo amor de Deus, é a favor do povo, ou seja, que temos tempo e qualidade no debate, é simplesmente isso. Mas está aberto. Palavra, presidente. Palavra concedida. Vereador, não estamos falando que está errado. Então, quer dizer que na administração passada da Câmara você veio votando tudo errado. Agora, sim. Você vai deixar eu falar? Sim. Agora está errado. Nós temos certeza que nós vamos avaliar. Se tiver tudo certo, que nós achamos que às vezes está certo, é só um tempo para a gente reler e talvez vai ser aprovado. É só isso. Eu não sei o porquê dessa discussão que está desse jeito. Não é que a gente é contra, a gente só está avaliando. Agora, eu não sei como, então, que veio no passado tudo aprovando, estava tudo errado. O vereador, significa algumas coisas. Primeira, experiência. Você aprende jogando. Faz 5 anos que eu estou aqui. Então, pode ter certeza que eu já remendei através de resolução, através de emendas ao próprio regimento. Ao começo do ano, a gente aprovou um capítulo sobre audiência pública que não existia. A própria transparência da casa ela não existia. Então, assim, conforme você vai aprendendo e vendo as formas, você vai adequando. Isso chama, pelo menos, humildade e conhecimento. Então, se você viu que dá para melhorar, você melhora. É nesse sentido. Essa palavra, presidente? Palavra Mas, então, concedida. é aí onde eu estou te falando, que a gente vai chegar no bom senso, mas primeiro a gente tem que ler para chegar nesse bom senso. Com certeza, se for bom para todo mundo, para a população e para nós, com certeza, você pode ter certeza que vai ter sucesso a aprovação. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que a discussão está aqui sobre o pedido de vista. De vista. Então, eu só queria ressaltar que eu também fui vereador 17 a 20, estou completando 5 anos aqui na casa, mas eu tiro o chapéu, vou dizer, no popular, eu dar os parabéns para quem já passou por aqui, principalmente quem fez aprovou, né, o cargo de carreira em 22. Os que aprovaram o Código de Obras, que agora vai ser o plano diretor, que estava na casa aqui o ano passado, e quem fazia parte do ano passado não votou. O orçamento, ele é votado todo ano. Agora, falar que quem votou não sabe o que está votando, eu só peço que seja dito, colocado em votação o meu pedido de vista. Não quero entrar mais em discussão. Então, sobre o pedido de vista do nobre vereador Adilson, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Nós teremos em única discussão e votação o projeto de resolução 2 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfogli Maguim e outros, que acrescenta o título 13 do regimento interno, no regimento interno da Câmara Municipal de Caconde, instituindo o rito especial de tramitação legislativa para matérias de complexidade normativa e repercussão institucional e da outras providências. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A questão água, na última sessão eu falei que tinha preparado um requerimento solicitando informações sobre a qualidade da água. Não tinha dado tempo, então ficou pronto nessa sessão, juntamente com outro requerimento também se referindo ao questionamento quanto à qualidade da água. Semana passada, eu tinha questionado por conta de várias reclamações dos munícipes quanto à água suja, barrenta, que estava chegando... Barrenta não, desculpe. A água suja, né? Que estava chegando nas residências, e também questionamento quanto ao cheiro de cloro. Até uma senhora me relatou também que tinha passado mal pelo gosto, enfim. Então, para não ficar dúvida e não achar que a gente está omisso, eu preparei o requerimento que ficou pronto. Nessa semana, a gente teve muita reclamação, principalmente no bairro São José, né, que está passando dias. Eu estive no bairro hoje, alguns moradores me relataram 10 dias com esse problema de abastecimento. A água chega, mas chega bem escassa, às vezes só os moradores da parte de cima do bairro recebem água, não dá tempo, eles vão usar, né, que são um acúmulo de roupa, utensílios, necessidades, acaba não dando tempo de chegar água para os moradores na parte de baixo do bairro. Enfim, com tantas reclamações, eu busquei informação durante o final de semana, até queria agradecer também, mais uma vez, o engenheiro químico responsável pelo abastecimento de água, né, o Homero, sempre atende, super prestativo, não tem dia, não tem hora, sempre me atende. E ele me passou alguns detalhes, inclusive, esse problema, né, no abastecimento acentuado desses últimos 10 dias, ele me informou uma situação complicada na captação, né? Teve um problema na região ali da captação da água que vai para a ETA 2. Então, eu até postei também nas minhas redes sociais as fotos da água, na água barrenta, agora vem o termo barrenta, realmente, que a água da captação está barrenta. Os funcionários lá do responsável pela ETA 2 está tendo um trabalho, né, dobrado para filtrar essa água, tratar, porque ela vem com muito barro, então, praticamente, está sendo dispensada em metade dessa água captada, então, isso acaba lenteando mais ainda o abastecimento. Então, só para saber, a gente não está omisso, né, o que eu sempre rebato, tento rebater nas redes sociais. Para mim, isso não é em vão, né? Eu estou dando voz à população, não estou atacando o executivo. Então, assim, eu estou tentando mediar a situação, buscando informação, esclarecendo. A população fica carente de informação, quer ter voz, e eu tento fazer isso da melhor maneira possível. E, de acordo com essas informações que eu recebi, repito, semana passada eu fiz o requerimento conforme as necessidades, e agora fiz um outro, buscando informações dessa região onde está sendo captada essa água, que está vindo barrenta, para a gente ver o que está acontecendo e ter essas informações e poder, diante disso, tomar mais providências. A gente já está ciente, né, que tem os poços artesianos, reservatórios estão sendo providenciados, soube que o Edinho também está correndo atrás, né, o nobre colega Edinho, correndo atrás de reservatório. Todos aqui estão empenhados, não tem nenhum vereador omisso nessa questão, né? Os funcionários, servidores públicos também estão fazendo dentro das limitações, então não tem ninguém omisso, deixei isso claro no post que eu fiz hoje. Então, assim, a gente busca tentar resolver, né? São questões burocráticas, questões financeiras, o povo está sofrendo muito, repito, o bairro São José, os moradores estão assim, desesperados, mas a questão é essa. Então, na minha atribuição aqui, eu estou fazendo esses requerimentos, vou buscar informação, e o que eu tiver, eu vou repassar, e a gente vai trabalhar, vai continuar trabalhando para tentar melhorar a situação. Outro assunto, eu recebi, agora no final de semana, sábado e domingo também, informações das pessoas que passeiam pela Praça Matriz, que visualizaram larvas de mosquito ali na fonte. De passagem, essa fonte, a gente está ansioso, né, para ver, foi até uma indicação do nobre colega Paulo, e ela vai funcionar, né, vai ficar, com certeza, muito bom, mas a obra ali acabou que, nesse período de chuva, né, acredito que nesses últimos dias de chuva,
O mosquito ele é muito rápido, né? Quando ele bota, tem o ovinho ali, é muito rápido para eclodir essas larvas. Então, não houve esse tempo dessa manutenção, e nesses poucos dias apareceram essas larvas, que eu, quando soube, né, ontem à noite, também eu acabei recebendo até de madrugada algumas mensagens, vídeo e tal, eu já repassei essa informação para o setor Vigilância Sanitária e Zoonoses, que hoje, no primeiro horário, já se prontificou, né, com a equipe. Queria agradecer e parabenizar a equipe da coordenadora Elisângela Feliciano, né, que está sempre trabalhando em prol da nossa comunidade, atendeu o pedido, foi até a fonte, já aclorou a água, né, constatou ali também, não tem uma abertura de vazão. Acredito que na obra, não sei o que aconteceu, acabaram, né, fechando ali, não tem vazão dessa água. Fato que também ocorreu lá no Centro do Idoso, no bairro Redentor, que também teve um acúmulo de água ali, e eu fui avisada quanto a isso, mas esses fatos foram resolvidos rapidamente, né? O fato também que eu quero destacar e parabenizar os munícipes que estão cientes. A gente tem feito um trabalho de conscientização, né, quanto à dengue, está feito um trabalho também pela Vigilância Sanitária e Zoonose, do arrastão, todo esse trabalho, e isso está surtindo um resultado, porque os munícipes estão atentos, tanto que eu soube da questão da fonte, lá do reservatório do Centro de Idoso, justamente por munícipes que estão de olho, né, nas questões, na água parada. E eu peço, mais uma vez, para continuarem, não só visualizando, né, os lugares públicos, que a gente precisa ter essa atenção de todos nós, não só da prefeitura, dos servidores, mas também dentro das nossas casas, nos quintais, né, nos terrenos baldios. E a gente tem que ter esse cuidado, porque, realmente, com época de chuva e o calorão, a gente tem que prevenir, porque a dengue mata. Então, todos juntos contra a dengue. Boa noite a todos, muito obrigada. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A indicação que eu fiz para o prefeito municipal, que seja realizada a manutenção do coreto Coronel Joaquim José, incluindo trocas de lâmpada, isolamento e reparo de fios elétricos. E está exposto para garantir, assim, a segurança e a conservação do espaço público. A justificativa: o coreto da Praça Coronel Joaquim José é importante ponto turístico, convivência da cidade, frequentada diariamente por crianças, idosos, famílias, e a presença de fio exposto da iluminação deficiente representa risco e acidente de choque elétrico, além de comprometer a estética da funcionalidade do local. A realização da manutenção solicitada é necessário para garantir segurança de frequentadores e preservar o patrimônio público, mantendo o coreto em condição adequada de uso, valorizando um dos principais espaços de lazer e encontro da população. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite a todos, colega vereador, boa noite, público aqui, boa noite, pessoal de casa. Hoje quero falar um pouquinho do temporal que a gente passou aí esses dias, né? E, primeiramente, agradecer a Deus por não ter acontecido nada, uma morte, nada, porque foi feia a coisa, né? E falando aqui, né, do bequinho, que está em obra, tudo, né? Então, eu acredito que já teve uma boa melhora com essa obra, uma boa melhora, né? E ainda estão fazendo a obra ainda. Hoje, vamos supor, está uns 60% aí, essa obra. Acredito que terminando, chega aí até uns 70%, 80%. Então, eu acho que já está, né, muito bom. Faz 13 anos que estava aí, né, mais ou menos. Estava enchente, tudo. E está resolvendo com essa obra. E também, eu acho que o primeiro a ligar para o Cristiano o dia que a árvore caiu indo para a Barrânia, né? Aquela árvore caiu, que é uma imensa de uma árvore. Eu sei que eu liguei para ele, ele falou: ô Paulo, eu já vou lá. Eu falei: você sabia? Ele falou: não, já estou indo lá, não sabia não. Depois mandei umas fotos para ele, fiquei muito preocupado. E depois eu fui lá, né? Logo eu já fui lá, já a brigada já estava lá, né? Já iluminando lá por causa da pista. Tinha muita gente lá. Cheguei lá, do outro lado não dava para ver quem estava do outro lado, mas eu sei que o Levi e o Lei estavam lá. Tinha mais outras pessoas lá, mas muitos eu, né, não conheço. Então,
Até o Lei ainda foi encerrar lá, caiu um pau, pegou na cabeça dele, ele sentou, até assustei, fui lá, conversei com ele, chegou a sangrar, né? Falei se queria que levasse ele no hospital, porque ficou meio tonto na hora lá. E depois passou um pouquinho, já levantou, já começou a fazer o trabalho. Tinha outras pessoas lá que eu não sei, mas estava lá trabalhando. Tinha um galho que estava correndo um risco na rede lá. Na hora que cheguei lá, o pessoal estava preocupado. Aí eu fui ligar para o Cristiano, lá não dava área, já apareceu um senhor, falou, vamos lá em casa que tem área. Liguei para o Silvano falou, não, já está providenciando. Já liguei para a companhia, está indo aí. No fim nem precisou, que aí acabou livrando o galho lá, um galho que estava em cima. O pessoal debaixo da rede pediu para o pessoal tomar cuidado, que não corria um risco, talvez, daquele galho bater na rede e o dano ser maior. Então, um motivo demais de agradecer a Deus, porque tinha bastante carro do outro lado e carro do lado de cá. Ali poderia ter morrido uma família ali, na hora que estivesse passando. Então, já agradeci a Deus na hora por isso. E no fim deu certo, deu tudo certo, graças a Deus. E fiquei muito contente de ter dado certo. E a respeito da falta da água, né, no bairro São José, na cidade inteira, vamos falar assim, né, falta água num lugar, falta água no outro. E eu fui no bairro São José, tirei uma foto de manhã, o pessoal trabalhando ali perto do posto artesiano, trabalhando, até era um pessoalzinho do Zé Chico estava lá, e eu tirei uma foto, tive a felicidade de tirar essa foto. Ainda brinquei com o Zé Chico, aí, ó, tem gente que fala que não trabalha, está trabalhando, né? Brinquei com ele ainda. E à tarde veio um rapaz e parou, eu estava ali perto do Bradesco, e ele parou e falou para mim, ô, você não vai brigar na falta de água no bairro São José? Ele mora no bairro São José. Você não briga, vai ter que brigar lá, 2 dias lá sem água, e aí? Você tem que brigar, rapaz, vai brigar lá. Eu peguei e falei para ele, meu amigo, você quer que eu brigo como? Se está todo mundo envolvido para trazer essa água, 5 poços artesianos, estão ligando aí os poços artesianos, os 9 vereadores lutando, prefeito, vice-prefeito, a prefeitura inteira, a população inteira, né, pedindo. E você quer que eu brigo com quem? Com quem que você quer que eu brigo? Me fala para mim. Está todo mundo a fim da melhora da água. Então, acontece aí. Mas eu tive a felicidade de tirar essa foto, porque estão trabalhando, gente. Mas depois tem as alegrias que vêm, né? Aí o deputado Caruso ia vir aí, ainda pegou de surpresa, porque eu encontrei com ele na Vargem, e falou, amanhã talvez eu dou uma passada em Caconde, se der. Quando viu o Edinho me liga, ó, deputado, daqui uma meia hora está aí. Eu estava lá em casa, até não estava nem esperando, aí foi a correria. Correria para lá, correria para cá, né, para receber o deputado. Porque é o que ajuda a cidade da gente, é o que a gente tem que correr atrás também. Então, né, para mim foi uma alegria. E eu, o Edinho e o Danilo, a gente fala em ajudar, né, pessoal do autista, né? E a gente tive a felicidade de ir lá, as 2 moças estavam lá para poder falar com o deputado, a Elaine e a Gislaine. Falou, Paulo, será que a gente consegue falar com o deputado? Aí uma coisa boa eu já aprendi na política. Você conversar com o deputado, você tem de cortar a frente, ser um pouco meio assim, sendo ir lá e... Aí eu falei, vamos ali, vamos ficar ali, que a hora que ele chegar, a gente já breca ele lá. Aí, conversei primeiro, é claro, com o João Trebeschi, né, que é o assessor dele. Falou, olha, essas moças querem falar com o deputado sobre os autistas, tudo, e a gente está querendo ajudar. Aí ele falou com ela, tudo. Aí ele falou, o deputado chegando, o Paulo já conversa com ele. Eu já fiquei ali.
O deputado chegou, eu já fui do lado dele, ainda falei para ele assim, não, deputado Garoto, tem duas moças querendo falar com o senhor ali a respeito da escola autista lá, elas querem falar. Ele só falou, não vai demorar muito não, né? Eu falei, não, já vai ser rápido. Conversaram, né? Deu certo, fiquei contente. Então eu aprendi. Para a gente pedir as coisas, tem que ir entrando na frente. Tirei uma foto até com o governador lá em São Paulo, então foi lá que eu aprendi. Cheguei e falei para o governador, não sabia o que eu falava. Falei, governador, Caconde ama o senhor, vai lá, hein? Só isso também que deu tempo, muita gente. Então, é por aí, gente. Quero agradecer, né, muito o João Trebeski, o deputado Caruso, né? E a dona Ana também estava lá, pedindo também, né, um aparelho para o hospital. Quero dar o recado para a dona Ana, que a gente vai cobrar. A gente vai cobrar o dia que a gente for em São Paulo. Eu, o Danilo, o Edinho, vamos cobrar esse aparelho para a senhora. E a gente, acho que vai para Brasília também, vamos cobrar o deputado federal Baleia Rossi por esse aparelho. Então, gente, quero agradecer a todos os que estão fazendo o Caconde andar, né, porque tem feito bastante coisa. Agradecer o prefeito, vice-prefeito, todos os vereadores, todos os funcionários da prefeituras. A gente está lá tomando cafezinho lá, a mulher acho que não veio fazer tanto café para nós, né? E quero agradecer a todos por isso. O Homero, né, que está correndo atrás aí. E é isso aí, gente. Quero agradecer a Beth também, que ela ouviu uma postagem do Ribeirão São Miguel ali, e eu conversei com o José Roberto do Meio Ambiente semana passada, porque ali, eu moro ali perto, ali a cobrança é grande, e claro, né, muita coisa para fazer, então, por dia ali eu tenho pelo menos umas 2, 3 vezes, tem um falando para mim. Então, eu já tinha conversado com o José Roberto, o José Roberto falou que o Silvano estava de férias, assim que o Silvano voltar, já ia começar, né, a providenciar isso aí. Então, gente, quero agradecer muito a Deus, né, por tudo que Ele tem feito. E eu acho que também, em vez de ficar reclamando, porque isso, aquilo, está certo, reclama, mas reza também, pega, né, põe na mão de Deus. Olha lá, no Paraná, lá, passou lá um vendaval, acabou com tudo. Então, vamos pôr nas orações, quem está trabalhando, quem está, para a coisa, né, ser cada vez melhor. Eu tenho certeza. Com Deus a coisa é cada vez melhor, rezando e pedindo. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, peço a palavra rapidinho. Pois não. Só queria parabenizar meu colega. Falou bonito, Paulo. Que orgulho de você. Assino embaixo tudo que você falou. Ele é de falar pouco, mas quando ele resolve falar, muito obrigada em nome de todos, porque realmente você falou certinho. O que eu tenho falado para a população também, essa luta, essa batalha, principalmente em relação à água, é uma luta de todos. Eu, assim, constantemente sou pressionada, porque se eu falo alguma coisa, ou eu estou sendo porta-voz do prefeito, tem isso. A Beth é porta-voz do prefeito, é a jornalista do prefeito, particular. Por outro lado, eu estou criticando a prefeitura. Então, assim, eu estou com consciência tranquila, eu estou trabalhando para o povo. Se eu critico a prefeitura, ou se eu elogio a prefeitura, é de acordo com aquilo que a população me repassa. Mais uma vez, eu reforço o que o Paulo falou, todos os nove vereadores aqui estão trabalhando, cada um da sua maneira. Eu falo demais, estou nas redes sociais constantemente, o outro está empenhado nas leis, o outro está empenhado nas estradas, cada um da sua maneira, um é mais tímido, outro é mais falante, outro é mais constante na prefeitura, como nosso presidente está sempre na prefeitura. Enfim, eu estou sempre defendendo, porque eu estou aqui, eu estou acompanhando o trabalho de todos, não é só aqui na sessão, são nas reuniões, são nas viagens que vivem fazendo, cada um no seu estilo, estamos em prol da nossa cidade. Isso é certeza, não tem nenhum aqui omisso, tá? Cada um é melhor em uma coisa, mas a gente se completa. Somos um time em prol da nossa cidade. Eu queria também aproveitar a oportunidade rapidinho. Eu sei que eu não posso abusar do tempo, e eu faço isso. Até peço desculpa para os nobres colegas. Mas eu queria agradecer muito, né, pegar carona no bonde do Paulo, agradecer a todos da Santa Casa. Nesses últimos dias, eu frequentei a Santa Casa, tive vários problemas, né, com a minha saúde, mas, enfim, fui super bem tratada, vi o ambiente, todos os funcionários, médicos, são todos de parabéns, fico surpresa. Críticas tem,
tem alguns problemas que realmente têm que ser resolvidos, tá? Isso é uma coisa que tem que buscar, mas a gente está muito bem servido. E quando a gente pensa, eu já morei em São Paulo, tive atendimento público quando me faltou o plano de saúde, que hoje eu não tenho, inclusive, hoje eu estou dependendo sim, do SUS. Eu tenho que parabenizar, porque fazem muito com pouco. Na pessoa da dona Ana do Vale, todos os funcionários, médicos, atendentes, todos estão de parabéns, toda a minha gratidão, que Deus abençoe a todos. Outra coisa também, hoje, também reforçando o que o Paulo falou sobre o problema da água no bairro São José, a gente escuta dos moradores que não estão fazendo nada, criticam no nervoso, né, porque realmente ficar sem água em casa é desesperador. Aqui eu não sei se vocês passam por isso, na minha casa eu tenho água, mas quando acontece de faltar um pouco, eu fico desesperada. Então, eu me coloco no lugar, me solidarizo muito com as pessoas, por isso que eu estou sempre presente, tento passar. No bairro São José, hoje, eu soube, os moradores mesmo me passaram, que foram 8 vezes o caminhão-pipa abastecer o reservatório. Então, a gente sabe que eles estão trabalhando, eles estão resolvendo. Liguei para o Cristiano, hoje ele não me atendeu, mas porque ele está correndo. E é muito trabalho. Então, só parabenizar, agradecer também que eles estão, sim, os servidores estão trabalhando. Última coisa, os servidores do meio ambiente, agricultura, eles também, na chuva, né, que teve essa chuva feia, algumas árvores caíram. Lá no Redentor, uma árvore grande, ao lado do Centro do Idoso, uma árvore, até postei a foto, muito grande. Quando eu fui avisar, a equipe já estava lá cortando essa árvore. Então, foram rápidos, estão trabalhando, sim. Aqui na frente da lotérica também caiu uma árvore antiga, acho que é a última da rua ali. Também, quando eu fui avisar, já estavam lá, né? Então, realmente estão trabalhando. Em contrapartida, o córrego São Miguel, que o pessoal, como o Paulo também falou, estão reclamando constantemente. Hoje até fiz um vídeo lá para mostrar de novo. Durante o final de semana, moradores desesperados, porque muito entulho de árvore está atrapalhando a vazão da água. E, nesse medo da chuva vir, a gente já pensa na enchente. Então, eu esbravejei lá, liguei para o Cristiano, falei com o Silvano, pedi, ainda está lá, hoje está lá aquele entulho, mas acredito que eles têm outras prioridades, eles estão controlando. Fizeram a roçada na margem, tudo isso tem que ter a legalidade, né, com a lei ambiental, então, a gente sabe que tem burocracia para ser seguida, mas aquele problema ali, eu espero que, assim que possível, eles vão resolver. Mas, enfim, estão trabalhando, a gente está trabalhando, estamos cobrando, então, todos queremos o melhor para a nossa cidade. É isso. Muito obrigada. Presidente, desculpa, o senhor deu a palavra. Eu esqueci de uma coisinha. Quero parabenizar o senhor pela cautela que o senhor teve, né? Obrigado. Então, quero dar os parabéns para o senhor. E um que eu esqueci, que é um guerreiro aí, foi do Cristiano. Eu acho que eu nem não citei o nome dele, mas o Cristiano, que é um guerreiro aí. E isso aí. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Muito boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores, boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais, muito boa noite a quem nos prestigia aqui na sessão às segundas-feiras. Eu gostaria apenas de ressaltar que há colocações feitas de forma assim tão simples, porém dentro de uma síntese importante de vários acontecimentos, de várias ações importantes, como fez hoje o nobre vereador Paulo Cotrim. Parabéns, Paulo. Sobretudo porque a sua fala trouxe também a presença de Deus para esta casa. Parabéns. E apenas para registrar, no último dia 7 de outubro, nós tivemos uma reunião na Casa Amarela com o Luciano do Planejamento, o Cristiano de Obras e o Luiz Otávio da Frota, em que esteve presente o assessor parlamentar do deputado Gilmaci Santos, o Paulo Aurelietti, e vários assuntos importantes foram tratados, entre os quais a questão dos troncos coletores e também o Muralha Paulista e o bairro Paulista. Portanto, foi uma reunião produtiva e, brevemente, nós traremos outras informações inerentes ao andamento, né, das tratativas dentro daquela reunião. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Eu agradeço a todos vocês pelas preocupações, pelas falas de todos vocês, pelas explicações, pelas explicações do vereador Richard. Pois não? Me desculpa. Pois não. Eu até achei que os colegas iam continuar, estava aqui rapidinho. Me compadeço, porque eu acho que é importante, até pela questão do tema que todo mundo puxou, acho muito válido. Só para ponderar também, nada de alarde nesse caso. Inclusive, porque temos um representante aqui lá do bairro, acho importante termos essa sensibilidade com o que está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que, diante dessa situação que se repete ao longo dos anos, é necessário, principalmente quem comanda, nós fizemos parte, mas temos menor possibilidade de auxiliar, embora a nossa ajuda seja muito importante, de tratar o assunto de maneira sempre clara, uma vez que a gente sabe que é um problema estrutural da cidade e não se limita apenas a trocar uma manilha, que é importante, mas a gente sabe desde o começo que não seria isso que resolveria o problema, como a gente sabe que não será resolvida com os 5 poços artesianos que foram furados, embora sejam importantes. E eu digo isso porque me preocupa muito quando o prefeito vem a público falar que está resolvida essas questões porque ele investiu. Eu acho fantástico o investimento, volto a dizer. Mas a gente precisa tratar das coisas de uma retidão, sabe? Falar do que está acontecendo de fato, porque mostrou recentemente que na seca falta água, com água falta estrutura de tratamento, o que demonstra a falta de cuidado ambiental. Porque se a água chega totalmente suja como chega, é evidente que a chuva foi muito forte, mas podia ser um pouco menos chuva, que ia chegar lá toda barrenta, dificulta o próprio fazer de tratamento. E aí vai para outras coisas, como a questão de a urbanização, o crescimento da cidade sem acompanhamento da própria infraestrutura, sem investimento em tecnologia para mapear quando ela trava, opções políticas, em vez de real investimento nisso, tornar ela pública, ou seja, temos organização de departamento, tarifa, organização ampla, isso não será resolvido. Eu falo isso com pesar, não com regozijo, né? Então, o que eu quero dizer é, eu acho fantástico e importante as medidas tomadas, mas a gente precisa tomar cuidado na hora de anunciá-las, porque o nosso povo que está em jogo, né? Muitos acreditam, né? O papel de liderança é um papel definidor. Então, se você fala, você tem que garantir. E a gente sabe que era mentira. A gente tem um mínimo de inteligência de saber que o que foi investido, que é importante, não é o suficiente para resolver o grande problema, que é muito maior, muito mais complexo para resolver essas questões que a gente tem na cidade, e aí são N situações. Então, é só mais uma questão de orientação, me compadeço com todo mundo que passou por isso. Eu falo isso porque eu acabei de receber uma mensagem de um senhor lá do bairro São José que está pelo 5º dia sem água. Embora, como a Beth disse, o caminhão-pipa vai, mas não dá tempo de encher, o mínimo já foi utilizado. Não sei o que fazer nessa situação, sendo que não somos nós os definidores das políticas. Exatamente por isso, quem tem a possibilidade de fazer precisa tratar o assunto de maneira clara e equilibrada, pois sabemos e vivemos com essas dificuldades no município. Eu concordo com todos os colegas, todos tentam, e tem um monte de exemplos aqui, de conquistas, e espero que a gente continue conseguindo esse grau de investimento que necessita, mas tendo em vista que são milhões para ser investido. Então, não será atos pontuais que resolverá, infelizmente. Digo isso porque, se a gente houver um grande plano por parte da própria prefeitura, engajada, a gente pode, sim, sair dessa fase, desse buraco. Há caminhos, há financiamentos, a decisão a ser tomada, se vai virar isso, vai virar aquilo. O problema é que até hoje a gente não definiu. Eu digo isso porque o ano que vem
E aí eu precisava contar com o apoio dos colegas. O governo do Estado de São Paulo está com um prazo definido se os municípios irão aderir de maneira definitiva à terceirização da água ou não. E a gente está aqui um ano inteiro e não debateu isso. Espera sempre dar o problema para a gente tratar do tema. E eu me coloco no jogo, inclusive, tá? Eu tenho responsabilidade nisso também. Mas, enfim, era isso. Acho que a gente precisa ponderar, falar o que de fato é, até para valorizar o que está sendo investido. Senão a gente perde o grau de investimento. Isso é importante, do tamanho da realidade. Até porque o povo não é bobo. Por último, queria convidar os colegas, na quarta-feira, geralmente sempre na quarta, tem reunião do Conselho de Turismo. Eu digo isso porque o presidente pediu para convidar os colegas, e está lá em discussão diversas coisas que está acontecendo aqui na Câmara. Tive na última reunião, falei sobre o projeto de lei que estava tratando no município. Acredito, e eu defendo, que todo o projeto, inclusive esse que foi aprovado hoje, sempre tem que passar pelo Conselho, ainda que não seja uma obrigação, mas eu acho que tem uma questão ética que precisa ser respeitada, e a Câmara precisa ter essa sensibilidade. Se o Executivo não faz, a gente tem que, imediatamente, quando chega aqui, eu acho que tem que encaminhar para eles tomarem ciência do que está acontecendo, porque eles são um órgão consultivo também. Tá? Então, quarta-feira, às 7h, eu acho que é no cinema, eu acho que o prefeito deve estar. E também, outro ponto é que, depois de tanta cobrança, por parte, me coloco no jogo minha, Ministério Público, população, finalmente, depois de alguns meses, o prefeito caiu em sã consciência e colocou um diretor de turismo no lugar, diante da problemática que era a situação posta do município. E, finalmente, conseguiu, de maneira formal, isso já é uma coisa boa, que distancia os conflitos existentes. E, pelo menos, tem alguém agora na pasta para dialogar justamente com o próprio Conselho. E é isso. Por fim, falo para os colegas e para a população sobre os projetos importantes. A gente encaminhou todos os documentos que foram obtidos durante esses meses, que é o projeto 19 ao 24 do plano de carreira administrativo da Prefeitura, para a empresa responsável por fazer esse documento lá pela Prefeitura. A gente teve um diálogo entre Câmara e Executivo, juntamente com a pessoa responsável, a Patrícia, Rosana, uma pessoa realmente comprometida, e aí a gente encaminhou tudo para ela, que compilou, já resolveu alguns e enviou para a Prefeitura, né, os possivelmente substitutivos, e ela disse que, pelo grau de demanda e pelo tamanho de coisa que foi encaminhado, a partir do dia 15 agora, ela começa a encaminhar o restante. Então, ela sinalizou que esse mês ela consegue encaminhar tudo. Acredito que a gente conseguiu contribuir e acertamos a nossa missão de ler o projeto, entender o projeto. Igualmente, os servidores tiveram a oportunidade de ler o projeto e participar do projeto. Tanto é que hoje não há reclamação por parte dos servidores com relação ao projeto. A gente cumpriu a nossa meta e missão, que é levar o conhecimento das pessoas atingidas pelo projeto. Isso é muito importante, porque gera legitimidade na sua aprovação. Não estou dizendo que está 100% certo, porque são muitas coisas, mas a gente conseguiu contribuir. Tinha vários furos dentro dele, a gente conseguiu amarrar boa parte do que a gente conseguiu colocar o dedo. Então, acredito, a dúvida do pessoal era se a gente consegue concluir esse ano. Eu acredito que sim, porque ela já está corrigindo, havendo a correção, a gente tem dezembro todo para fazer o que precisa ser feito, né? Então, quero dizer, quando a gente teve um esforço, uma cautela diante de um problema grave, a gente se portou muito bem. Então, a gente precisa ter essa cautela, muitas vezes, para que a gente não cometa erros. E eu não quero cometer erros. E quando os pareceres dizem alguma coisa, é porque eles dizem alguma coisa. Então, é isso. Acho que o recado que a gente deu era sobre isso. E, por fim, presidente, queria dizer que é uma notícia boa, até para uma próxima reunião da comissão, a gente tinha encaminhado, enquanto comissão, um parecer, um pedido de reunião com a Secretaria da Educação para falar sobre aquele projeto, que esse é o projeto de mentoria sobre o melhoramento da lei de universitário, né, transporte. Ao fazer a análise,
e parece que a educação fez análise, o setor de finanças também fez análise, concluíram que o projeto é positivo, que há espaço orçamentário, inclusive, para executá-lo, e que o prefeito está de acordo com o projeto. Está aqui escrito, foi uma grande notícia. Então, a gente já tem um espaço aberto para a gente caminhar à conclusão desse projeto, e uma boa notícia aí para a garotada, se a gente conseguir arredondar o que tiver que arredondar. Acho que é isso, deve ter mais. E mas aí acho já ele já começa a partir de agora ou ano que vem? Ano que vem, janeiro. Em fevereiro, Isso, o pessoal... Isso, é. Então já começa o ano... Aí ficou corrido por causa desse monte de coisa que a gente estava fazendo, mas tem esse parecer que está na casa, então a gente já consegue, numa próxima reunião, discutir o que precisa discutir. Seria legal se a educação viesse para dar os pitacos finais e encaminhar até o final do ano esse negócio. Mas eu achei um grande ponto, e mostra aí também a maturidade do diálogo entre essa casa e a deles, que não existe claramente um conflito, tanto é que a gente fez um gesto de falar, olha, vamos debater, arrumar isso aqui, finalzinho, e eles escreveram que está legal. Então, solicitaram um ajuste, um pequeno ajuste, mas nada que compromete o projeto, mas assim, essa é a questão do diálogo mesmo. Obrigado, presidente. Bom. Então, voltando aí, parabenizo a todos vocês, vereadores, pelo empenho que vocês sempre tiveram, aos funcionários aqui desta casa, que também se preocupa. E, é claro, falando também sobre o problema da nossa água, acredito que será resolvido uma boa parte, e até porque um poço artesiano também vai ser perfurado aqui no hospital. A provedora já concordou, então vai ser mais um ali que vai ajudar no abastecimento. Mas é preciso que haja, por parte da prefeitura, um estudo sobre os encanamentos. Grande parte da cidade já foram trocados os encanamentos. E, se eu não me engano, ainda falta a Rua do Caxias e outras ruas aí, que é um grande problema, porque são aqueles canos antigos, e aí a água não chega na quantidade correta, ou seja, os encanamentos estão mais da metade entupidos. Então, é onde que causa o problema da água, né? A falta da água. Até porque, na caixa d'água, os reservatórios estavam cheios e não estava chegando água no centro da cidade. Então, eu sei que é difícil para a prefeitura, são dinheiros aí que a gente espera do governo, dos deputados que a gente estão sempre solicitando, mas tem que investir, sim, na manutenção e na troca desses encanamentos, que ainda há muitos que estão no meio da rua. A boa parte que já foram trocados foram passados para os passeios, onde fica mais fácil a manutenção. Então, isso é que falta para a prefeitura fazer, esse levantamento, de onde falta fazer a vistoria nesses encanamentos. Tenho certeza de que a prefeitura, através de seus funcionários, o diretor de obras, o Cristiano, fazer um levantamento. Na rua tal, faz uma abertura, vê se realmente a água está passando no cano cheio, né? Então, eu acredito que a grande parte da perda da água aí são a maioria dos encanamentos que estão deteriorados pelo tempo. Boa parte, outros prefeitos já fizeram essas substituições, mas é preciso que haja mais investimentos, sim, da prefeitura. Vários reservatórios estão sendo comprados aí pela prefeitura. No bairro São José, logo vai ter outra caixa d'água. Então, aos poucos, vai amenizando o problema. Resolver 100% é difícil, né? Mas, pelo menos, amenizar e não deixar a população sem a água, eu acho que já é um grande passo para a prefeitura e por todos nós aí que a gente preocupa com isso aí. A gente torce para que a prefeitura consiga, através de seus funcionários, que todos têm competência, têm dedicação,
sabe aonde estão os problemas da água, então a gente consegue amenizar. Resolver 100% é difícil, né? E quanto ali atravessa Porto Alegre, graças a Deus não houve aquela enchente como houve em outros períodos aí anteriores, embora foi uma chuva forte, mas se não tivesse trocado aquelas manilhas, aí sim problema teria sido maior. Mas agora também com a recuperação do Ribeirão São Miguel, fazendo a outra parte, então essa água já não vai ter o encontro com a água do Ribeirão São Miguel, ela vai descer ao lado, no sentido de correnteza, então já vai amenizar o problema também, né? Mas resolver o problema também 100%, falo para vocês que é difícil, né? A natureza, a gente vê tudo que acontece, né? Principalmente aí no estado do Paraná, até a música que eles fizeram, muito bonita a letra da cidade, em virtude desse acontecimento, mas é a natureza. Então, conforme o vereador Paulo disse, a gente tem que segurar nas mãos de Deus. Tudo primeiro, antes da gente criticar, antes da gente detonar, vamos dizer assim, a gente precisa ser ponderado, saber ouvir e saber responder. Mas é segurando nas mãos de Deus que a gente vence as dificuldades que surgem em nossos caminhos, em nossas administrações, em nossos posicionamentos aqui na Câmara Municipal. E todos têm a sua opinião. Parabenizo a todos vocês pelas atitudes, pelo posicionamento, mas pelo reconhecimento que um está pronto para ajudar o outro. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.